Você sabia que o estresse e a ansiedade podem causar problemas na visão? Você já sentiu os olhos tremendo involuntariamente? Pois é, este é um dos sinais dados pelo corpo. O repórter Bruno Cavalcante foi buscar explicações e orientações com o oftalmologista Fábio Ursulino. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 18 milhões de brasileiros convivem com ansiedade, ou seja, 9,3% da nossa população. Ansiedade é uma doença e o nosso corpo dá sinais disso, principalmente na visão. E a gente vai tirar algumas dúvidas com o oftalmologista, o Dr. Fábio Ursulino. Vem comigo. Doutor, a contração das pálpebras é um sinal de que merece alerta do paciente? Na verdade, o estresse é uma condição, o estresse, a ansiedade é uma condição que, apesar da gente pensar que é algo mental, ele leva a uma série de alterações hormonais no nosso corpo. O que acontece é que nós temos dois tipos de músculo no corpo. Existem os músculos voluntários, como o músculo dos braços, das pernas, que você controla voluntariamente, e os músculos involuntários, como o músculo do estômago, do intestino, que você não precisa fazer um esforço para digerir o alimento. A nossa pálpebra, ela tem esses dois tipos de músculo. Então ela tem um músculo voluntário, você consegue abrir e fechar seus olhos, mas existe um músculo involuntário que ele faz 2 a 3 milímetros de abertura da pálpebra. Então o que acontece é que o estresse libera uma série de hormônios, como por exemplo a adrenalina, e como normalmente nós não estamos fazendo uma atividade física, essa adrenalina ela fica concentrada no corpo e acaba afetando esse músculo da pálpebra, e a pálpebra começa a tremer. Então nós temos recebido com toda essa situação de pandemia inúmeros pacientes com essa queixa, doutor, estou com a pálpebra tremendo, os pacientes achando que é algum problema ocular, quando na verdade a maior causa disso é o estresse. Essa não é a única causa, a privação de sono pode causar isso, então o paciente que dorme pouco no outro dia esse cansaço pode gerar um tremor nas pálpebras, e também falta de alguns sais minerais, potássio, magnésio, que são importantes para a contração dos músculos em geral, eles acabam levando esse tremor também. Mas disparado, o estresse é o principal e a gente tem visto muito isso aumentar durante a pandemia. Doutor, como o senhor falou, né, a gente está numa pandemia e acabou obrigando as pessoas a ficarem mais tempo em casa, a trabalhar em casa, até mesmo pelo home office. Então as pessoas estão mais tempo de frente para o computador, de frente para o celular, e isso também merece uma atenção, né? Com certeza. Eu sempre costumo explicar para os pacientes que o nosso olho não foi feito para ficar tanto tempo usando a visão de perto, né? Durante a evolução do ser humano como animal, a nossa visão é usada muito mais para longe do que para perto. Então, quando nós estamos utilizando a visão de perto, o nosso músculo do olho ele contrai para fazer o foco. Se ele passa muito tempo contraído, quando a gente passa muitas horas no computador, no celular lendo, ele apresenta um cansaço, uma fadiga ao longo do dia. E é muito comum a gente receber pacientes com essa queixa. Doutor, acho que o grau do meu óculos mudou, não estou enxergando mais tão bem. E muitas vezes não é isso, é só porque o paciente passa tanto tempo no computador que a visão começa a desfocar, ele começa a ter mais dificuldade no fim do dia de fazer esse foco para perto e começa a ter mais dor de cabeça também. Então nós sempre orientamos umas medidas comportamentais para tentar amenizar esse processo. Infelizmente a vida mudou, né? Hoje com as aulas online, tudo online, não tem como a gente fugir desse processo. Porém, existem algumas medidas comportamentais que são muito interessantes. Então a gente estimula a cada 1 hora de uso de computador, o paciente tem que parar pelo menos 10 minutos sem usar a visão de perto. Então não pode ser, vou descansar, vou ver o WhatsApp. Não adianta, você está usando a visão de perto. Então tem que ser 10 minutos ou com o olho fechado, ou olhando pela janela os carros passando, vai beber uma água. Um segundo ponto é que esse uso excessivo da visão de perto na infância e adolescência tem estimulado um boom da miopia no mundo. Então hoje as pessoas estão muito mais míopes do que antigamente, por conta desse uso excessivo da visão de perto. Doutor, quando os pacientes aparecem no consultório com esses sintomas, qual é o tratamento ideal para eles? Bom, em relação à parte do tremor das pálpebras, o principal tratamento é justamente a gente tentar aliviar um pouco desse estresse, né? Tentar fazer atividades mais relaxantes, tentar evitar pensar nos problemas, porque isso tudo está muito relacionado e a pessoa percebe que relaxando melhora essa parte do tremor da pálpebra e tudo mais. O que a gente tem orientado muito na parte da visão de perto é justamente essa questão das pausas. E um outro ponto importante é que quando a gente fica muito tempo vendo um filme, olhando no computador, lendo, já existem estudos mostrando que nós piscamos menos. Quando você pisca menos, a lágrima evapora e você acaba ficando com o olho ressecado. Então, um dos tratamentos mais comuns é a prescrição de lubrificantes oculares de lágrimas artificiais para poder lubrificar melhor o olho e a gente poder
conseguir ter uma visão melhor, né? Conseguir melhorar esse embaçamento visual que as pessoas sentem tanto no dia a dia hoje. Doutor, além desse problema, a gente também tem que lembrar que a gente está no verão e acredito que aparecem também muitos casos relacionados a isso, ao descuido que muita gente tem no verão, principalmente quando vai à praia, acaba comprando um óculos de sol, até mesmo no centro de Aracaju. Qual é a atenção que também o senhor dá para esses casos? Esse é um ponto crucial, porque os óculos escuros de qualidade ruim são mais prejudiciais do que você não usar. Porque o que acontece? Quando você coloca uma lente escura no seu olho, a pupila dilata. A mesma coisa quando você está à noite, né? Durante o dia ela fica fechadinha, porque a incidência solar é maior, mas quando você está à noite ela dilata justamente para entrar mais luz no olho. Quando você coloca os óculos escuros, o nosso corpo entende como se estivesse um pouco mais escuro, então a pupila dilata. Se esse óculos não tem um filtro ultravioleta bom, essa radiação ultravioleta danosa vai entrar mais no olho, porque a pupila abriu. Então, usar óculos escuros de baixa qualidade, que não tem esse filtro de radiação ultravioleta, acaba sendo pior do que não usar, na verdade. E por qual a importância de utilizar os óculos escuros? Existem diversas doenças no nosso olho que estão relacionadas a uma maior exposição solar ao longo da vida. Então, uma delas, por exemplo, a catarata, ela aparece mais cedo em quem é muito exposto. Existem outras doenças de retina, né, do filme que cobre o nosso fundo do olho, que estão relacionadas também, são alterações fototóxicas, né? Então, a radiação solar, a radiação ultravioleta em excesso, ela acaba machucando algumas estruturas do olho e por isso a importância de usar os óculos de sol, principalmente quando for se expor a um ambiente com uma radiação solar mais forte, como praia, por exemplo, e por tempo prolongado. Doutor, para a gente finalizar aqui a nossa participação, a nossa entrevista, então vale a pena reforçar que as pessoas precisam tomar o cuidado com a visão, né? Sem dúvidas. Uma das coisas que eu gosto sempre de falar ao paciente é que a gente pega direto aqui pacientes que só percebem a importância da visão depois que perdem. Então a gente sempre recomenda a consulta anual ao oftalmologista, os exames preventivos, porque identificando as doenças no início a gente tem uma ampla gama de tratamento, um amplo leque de tratamento. Então é muito difícil um paciente ficar cego se a gente pega a doença no início. Todavia, quando o paciente já chega aqui com doença muito avançada, com glaucoma avançado, com alguma lesão mais avançada, as opções de tratamento diminuem muito e é muito mais difícil a gente lutar para manter a visão do paciente, né? Então a prevenção sempre é primordial. Excelentes as orientações do Dr. Fábio, né?